Boa noite, pessoal. Estou aqui já aguardando o Fabiano. Vou enviar o convite para ele. Olá, como vai vocês? Vamos falar hoje sobre planejamento estratégico empresarial durante e pós-pandemia. Seja bem-vindo, Reginaldo, Landivaldo. Enviar o convite aqui, Fabiano. Fabiano, eu estou aguardando que você entre para que eu envie o convite. Vamos ver se a gente faz uma live construtiva para ajudar nossos amigos, empreendedores, ambulantes, profissionais liberais. Todos estão convidados a participar conosco. Olá, Fabiano. Envie o convite para ele. Fabiano, eu acho que você que tem que enviar o convite para mim. Visualizar. Estou lhe aguardando, Fabiano. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, Fabiano? Seja bem-vindo. Tá chegando a imagem aí. Não, Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Fabiano, só que tá sem imagem, tá? Eu não consigo lhe ver. É estranho, né? Eu não sei o que está acontecendo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Opa, agora. Como é que você tá? Seja Tudo bom? Fabiano. Tu não fica velho, não, Doutora né, Edilane. Rapaz, quanto tempo, hein? Quanto tempo? Não é verdade? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo Rapaz, bem. Que bom, que bom. As pessoas aí estão ouvindo bem, os convidados aí estão ouvindo bem. Ricardo Melo, Ítalo, Quitério. Pessoal, vocês estão visualizando bem, eu e Fabiano. Sejam bem-vindos, Quitéria. Sejam todos bem-vindos. Bom, uma honra, sabe, Edilane, estar aqui nesse momento, assim, tá participando desse momento tão importante, que é conversar com uma amiga, uma pessoa que eu tenho Licença, eu acho que a pessoa está brincando, tá captando os áudios assim aí. Eu acho que a menininha, sua filhinha, está brincando. Tá muito bom. Deixa eu ver aqui. Tá. E aí, continua alto algum barulho? Tá ouvindo legal? Tá captando todo o barulho da sua casa. Tá? Sophie, vou precisar que você fique ali do lado, viu? Por causa do barulho, tá certo? Tá tudo bem. Vamos lá. Fabiano, é uma honra recebê-lo. Tem mais de um mês, né, que nós estamos tentando fazer essa live, mas devido a uma incompatibilidade. Fabiano, tá muito barulho aí na sua casa. Ó, devido a uma incompatibilidade de horário, de dias, né? Mas conseguimos, né? Então vamos É verdade. lá, A agenda. Vamos lá. Vamos lá. Você chegou de Brasília semana passada, né? Estava viajando. Isso, fui atender uma demanda a um cliente lá em Brasília e entender um pouco, né, como é que tenho ido lá algumas vezes, entender um pouco como é que está essa questão para todo mundo, né? Na verdade, a situação do planejamento, a falta do planejamento ela é geral, entendeu? A falta do planejamento é geral, não é só... Tem gente comentando aqui que tem voz de criança. Eu acho que é a sua filhinha, tá muito barulho. Deve ter sido delay. Ainda continua o barulho, tá ouvindo algum barulho? Vocês querem que eu... Tá ouvindo legal agora? Eu acredito que agora já parou aqui, viu? A TV tá ligada também, né? A TV tá ligada. Você tá no escritório? Deixa eu ver aqui. Tô não. Cheguei em casa tem minutos no máximo. Dá o controle remoto para baixar a televisão, por favor. Então, pessoal, vamos lá. Fabiano, qual é o melhor momento para realizar o planejamento estratégico da empresa hoje em tempos de pandemia? Qual é o melhor momento?
Bom, Edilane, é o seguinte, queria falar sobre isso com todo mundo que está aqui presente. Não existe uma data definida sobre realizar isso. Na verdade, eu até vou fazer uma provocação aqui e entendo que é uma coisa grande e geral. Nós já nascemos numa grande crise. O Brasil, se você observar a história dele, ele tem crise todos os anos. Todos os governos, toda a história do Brasil, se for uma história de muita crise, de muito problema. Então, o tempo todo, as pessoas sempre se falou em planejamento. Se falou em encaixar as empresas com outras empresas, encaixar e fazer negócios, voltar de uma forma assim, mais como crescer no mercado. Então, não existe uma data exatamente correta. O que Fabiano, se entende mais uma vez, está atrapalhando a sua voz, o barulho de criança e TV. Está captando tudo. Tá isso tudo baixo aqui. Eu não sei se é microfonia, se é o fone do ouvido, que ele é muito... Ele capta muito fácil. Se eu trocar de... Retire o fone, é melhor sem fone. Eu estou sem fone. Deixa eu tentar trocar o fone aqui de ouvido. Segura aí. Que a gente vai melhorar. Olha, tem uma pessoa dizendo aqui, essa crise abriu muito a minha mente para trabalhar para mim. Que bom, né, Max? Não há mal que traga um bem, né, Max? Vou trocar de fone. Olha, é melhor sem fone. Agora ficou ótimo. Melhorou. Tá melhor? Perfeito. Pessoal, desculpa vamos lá. O tempo de vocês, mas vamos retornar. Então, Fabiano, pode dar continuidade. Então, a pergunta foi, qual o melhor momento para realizar o planejamento estratégico? Isso. Eu falei para você que qualquer pessoa precisa realizar o planejamento estratégico independente da época, independente do negócio. Okay. O que é que eu vejo? O que é que eu percebi? Não existe uma data definida, mas eu falei o seguinte, eu falei que existe pessoas que passam por uma situação de falta de planejamento o tempo todo. As pessoas não se organizam o tempo todo. Nós temos aí vários históricos de empresários que não estão prontos para o crescimento. Entendeu? Que não estão prontos para o crescimento. Eles não vão crescer porque eles não estão prontos para crescer. Aí, o que é que vai se realizar isso? Aí nós vamos ter que discutir outra situação. São vários cenários. Eu estava lendo aqui uma mensagem que alguém escreveu agora há pouco, né, que estou vendo aqui, tem bastantes amigos aqui, ó, que chegou agora. Mas alguém comentou aqui o seguinte. Vamos com tudo. Esse é o Max, grande Max. Aí eu vejo assim o seguinte. Essa pandemia, ela não me fez inovar. Cara, eu digo para você que está me assistindo aí, qual foi o dia que não teve crise na sua casa? Qual foi o dia que não teve crise no Brasil? Então, assim, estamos vivendo uma crise epidemiológica, correto? Mas só que se alguém tivesse planejado ficar um mês sem vender R$1, ele não quebrava. Né? Se ele tivesse planejado, treinado a equipe dele, se ele tivesse capital de giro, ou um fluxo, um mínimo de fundo de caixa, ele não teria quebrado. Sim. Então, a falta de gestão, a falta de planejamento, eu falei isso agora há pouco. Quando eu conversei com você à tarde, eu estava num cliente, e eu digo o seguinte, eu disse, meu amigo, você pode investir R$1 milhão. Se não tiver alguém na sua equipe que lhe ajude a tocar o que você investiu, você vai quebrar. Nós podemos fazer uma lista, Edilane, minha amiga e irmã, nós podemos fazer uma lista de empresários aqui em Maceió que foram muito, muito potentes em um determinado momento da vida e hoje já não são mais. Nós temos uma lista de empresários nacionais e internacionais que quebraram porque não tinha gestão. Então, o primeiro passo é sobre a falta de planejamento estratégico. Quem não tiver planejamento estratégico não vai conseguir ir muito longe. Fabiana, é porque tem pessoas que assim, ainda tem aquela visão antiga de se achar autossuficiente como empresário, né? Mas com a evolução, né, e com os estudos, hoje é necessário que seja contratado um profissional da área, né? Porque tem gente que acha, não, isso é um custo
supérfluo, mas não é. É Isso. essencial. Você vai conseguir multiplicar a sua renda fazendo um investimento no profissional, vamos supor, como você, num consultor, né? Aí eu digo assim, quando É, se deve realizar a revisão do planejamento estratégico, ela deve estar sendo sempre revisada. Como é que funciona essa questão assim do monitoramento? eu vejo o seguinte, quando eu dei aula 10 anos em faculdade, né? Você sabe disso, eu trabalhei 10 anos, ainda dou aula aí em pós-graduação. Você foi Nos coordenador da livros, pós, né, fui coordenador de pós da Nassau na na época, área de fui administração. coordenação era 14 cursos na época que eu coordenei. Então, assim, eu Perfeitamente. digo a você o seguinte, no livro, diz assim, de 3 a 5 anos tem que planejar. Então, entende-se que o cara faz um planejamento para 3 anos, e quando chegar no terceiro ano, ele tem que revisar o que ele fez. Hoje, ó, o meu amigo Alexandre aí, o grande Alexandre, doutor Seja Alexandre. bem-vindo, Alexandre. Hoje a consultoria de planejamento estratégico, ela diz o seguinte, nós temos que revisar no máximo em até um ano. Edilane, você é uma advogada. O seu escritório, ele precisa revisar o que ele quer alcançar durante a meta de 6 meses, a meta de um ano. Antes, no livro, diz, 3 a 5, não existe mais. Poucas empresas, aí quem fala é o Sebrae. Eu fui consultor do Sebrae e sei disso. Olha lá, que o Alexandre disse, o gestor tem que estar disposto a implementar as inovações propostas pelo consultor. O Alexandre está corretíssimo, Alexandre, você está corretíssimo. Entendeu? Então, assim, a empresa, ela tem que revisar, não dá para falar assim, tem que ser o menor tempo possível. Acredite, doutora Edilane, existe empresário que não faz reunião com a equipe. Como é que ele vai saber como a equipe está? Como é que ele vai revisar os procedimentos? Eu vejo hoje, se eu for falar de a nível de gestão O pública, por homem não é exemplo, uma ilha, né, Fabiano? Ninguém trabalha sozinho, né? Tem que trabalhar em equipe, não, né? o homem não é uma ilha. Ó, eu vou falar de gestão pública. A gestão pública, por exemplo, existe os líderes, existe as secretarias, existe os deputados, os vereadores, onde tem os seus assessores, onde fazem as reuniões de planejamento estratégico voltado ao segmento público, voltado à vida pública. E por que não é diferente? Por que não a gestão privada não faz isso? Faz, mas faz poucas vezes, com um tempo muito gigante, e nós temos que trabalhar isso diferente. A resposta ao planejamento estratégico para a revisão é quanto mais você revisar, melhor para você. Se você fizer uma lembrança aí do seu TCC que você fez, você leu ele várias vezes e reconstruiu ele várias vezes. Ou seja, você estava revisando o planejamento do seu Com trabalho. certeza, é verdade. Não é? Então você não para de revisar. Então, engana-se aquele que quer fazer vou fazer daqui a 2 anos, eu paro a minha empresa. Meu amigo, daqui a 2 anos você fecha. Tem gente que fechou com 90 dias, tem empresário que infelizmente não volta mais. Entendeu? Certo. Agora, porque eu posso dizer a você que ele não fez uma previsão disso, na é verdade. Olha, tem gente entrando aí, um cara chamado Seja Oséias, de rotisseria do bem-vindo. chefe aí, Edilane. Quem, Esse está em São Paulo, viu? quem é ele? Rotisseria do chefe. Seja Rotisseria bem-vindo. chefe. Esse é o Oséias Certo. Nascimento, ele está em São Paulo, viu? Ah, quem deve fazer parte da definição do planejamento? A equipe? Que grupo? Que pessoas? Como funciona isso, esse conjunto? Geralmente, a diretoria da empresa é que toma conta do planejamento estratégico. Hoje, as empresas precisam de uma linha de participação colaborativa. Certo, A melhor empresa é aquela que escuta o colaborador. A certo. resposta da empresa bem-sucedida, ela está no chão de fábrica. Ela está na pessoa que limpa o chão, está na pessoa que abre a porta para você, está no office boy, está na portaria do seu prédio. A resposta para a sua empresa ter sucesso, ela está na operação. Os Perfeito. diretores, eles estão em outra linha, entendeu? Eles até entendem do processo, boa parte já construiu aquilo ali.
mas só que a Só resposta da faltando melhor aqui, empresa não é na frente. existe mais aquela questão de chefe. Agora é, é um gestor, né? Liderança, gestor, liderança, exatamente. Uma É liderança, um gerir, gestor. gestão tem que gerir, né? Gestão tem que gerir. Ó, o Osés falando lá que é um exemplo. Aí, tem que ser um exemplo do negócio. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, para vocês que estão me assistindo, eu vou dar uma dica aí que aconteceu. Um determinado empresário tinha um capital e falou assim: vou colocar uma pizzaria, vamos dizer, na Barra Nova, um exemplo, na Barra Nova. Então, ele tinha dinheiro para colocar a Cíntia pizzaria, tinha um, Lobato, empresa Lobato entrou agora. Seja bem-vinda, parceira. já Bem-vinda, bem-vindo, Sandra. tinha dinheiro para colocar uma pizzaria, tinha um ponto para colocar a pizzaria. O que foi que a consultoria recomendou ele fazer? Faça um curso de pizzaiolo. Você tem que aprender a fazer uma pizza para depois vender a pizza. Entendeu? Não era só ser dono do negócio, não é só ser empresário. Poucos empresários entendem realmente da situação. Olha lá, DPS Costa 2020, a O construção civil. Denison Costa. Responde isso aí pro Pronto. Denison. A construção civil é o segmento que menos faz reunião colaborador em Maceió. Testemunha disso, é verdade, amigo. Infelizmente, as Obrigada, pessoas têm amiga. que. Obrigado pela pergunta, muito, muito, muito pertinente. As pessoas precisam enxergar o próximo e ouvir. Não é só enxergar, mas como também ouvir. Entendeu? É o que a gente fala muito, a questão da comunicação. Não adianta você ter uma. Quer realizar o planejamento, comece dando ouvido às pessoas e sendo participativo. Tem muitos comerciantes entrando, ó. Moto entrega Maceió. Seja bem-vindo aí. Seja Aí, bem-vindo. segmento que mais cresceu no mundo foi segmento de entrega, viu? Esse daí Verdade. não tem crise, Nessa não. Esse aí pandemia, não tem crise, não. verdade, todo mundo se isolou, né? Para você ver, né? É, Que esse, para algumas áreas cresceu. É porque esse, existe muito pessimismo entre as pessoas. Tudo é uma questão de estratégia, Fabiano. Tudo é uma questão de estratégia. perfeito, perfeito. Existe uma galera, existe um determinado público que ele é Tá cortando, a negativo. tua imagem tá cortando, deve ser sua internet, viu? Posiciona aí o roteador direitinho. Então, existe uma galera que é estritamente negativa e que atrapalha o crescimento das pessoas. Então, Isso. não há, eu vou lhe falar uma coisa. De 10 empresários que eu conheço, 9 não teve impacto, não sofreu impacto. Porque boa parte dos serviços prestados já se faz. Eu já trabalho com online há muitos anos. Eu já dou consultoria online também há muitos anos. Conheço o seu trabalho. Já dei aula online há muitos anos. Então, assim, agora existe pessoas que não se preparou. Entendeu? Não se preparou. Compra online também cresceu muito aqui. Foi a que mais cresceu no mundo, compra online. Você não tem ideia. Você que falou agora, você me lembrou de uma coisa: cartão de crédito. Nunca se houve tanto aumento de limite de cartão de crédito que teve nesses 120 dias. E débito também, porque o povo não quer pegar no dinheiro, não, para não pegar coronavírus. Não, quer não. Tudo meu agora é no débito. Eu não estou usando dinheiro, porque pegou no dinheiro é álcool na mão. Pois é. O Max acabou de falar aqui, eu trabalho com massoterapia, mas quase não aparece cliente. Aí eu vou dizer uma coisa, viu, Max? Vou lhe dar uma dica aqui para você, para aproveitar esse momento. Cara, o pessoal, sabe o que? A primeira coisa que está faltando aí para você é posicionamento. O seu Instagram ele é Max com 2x Batista Off. O seu Instagram era para ser massoterapeuta Max. Ou então Max ou massoterapeuta. Então você tem que se posicionar. E nada então, de off, se venda. porque off está desligado. Off está desligado. Tira esse off daí, Max. Tira esse off daí, Max, pelo amor de Deus. Escute a Edilane. Ou seja, se venda, meu amigo. Se exponha para o mercado. Grande Jefferson aqui chegando. Tadeu, seja muito bem-vindo. Não existe outro caminho se você não se posicionar no mercado. Você quer ser conhecido como o quê? Independente de qualquer situação. Nós temos que nos vender. E nós estamos aqui falando... Antes de eu entrar na live, eu estava vendo quantos ao vivo tem. Tem uma galera gigante. O povo que vende
provedoras de internet vendendo pacotes com intensidade maiores, muita gente conseguindo fazer a entrega, teve gente que voltou a beber que nem bebia. Então, assim, o mercado virou de cabeça para baixo. Então, assim, existe sim uma galera que não estava pronta para outras áreas, né? Aí eu vou lhe dizer uma coisa, Edilane. A pessoa faz salgado. Salgado. Aquele que nós compramos na escola, tá certo? Faz salgadinho. Pastel, coxinha. Aí eu digo, beleza. Aí as escolas fechou. Todas as escolas fecharam. O cara não tem a quem entregar. Meu amigo tem a quem entregar. O problema é que ele concentrou a energia dele toda num público só. Eu conheço uma empresa que 18 anos no mercado, concorrente minha forte. 18 anos no mercado. O que aconteceu? Quando a Braskem fechou, ele perdeu. Porque ele tinha 90% dos clientes dele era na Braskem. Edilane, você é advogada não é de Maceió, eu sou advogado do Brasil. Quem lhe chamar, você vai. Eu sou consultor empresarial, eu trabalho para o Brasil inteiro. Quem me chamar, a gente vai. Ninguém pode pensar assim, eu trabalho só para Maceió, eu trabalho só para Alagoas. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Os trabalhos pode cresceram perguntar. muito em home office, né? Isso é fato. Certo, tá? certo. Você que está interagindo com o pessoal, com as empresas, isso melhorou ou piorou o progresso, a ascensão das empresas? Como está a situação? Olha, na minha opinião, o que aconteceu foi o seguinte: as pessoas que estão trabalhando home office estão trabalhando muito mais do que em casa, do que na empresa. Está rendendo mais. Porque as pessoas estão rendendo mais. As pessoas não estão passando 40, 50 minutos dentro de um ônibus para chegar no trabalho, almoçando na rua, comendo mal. As pessoas estão dentro de casa, olhando para o filho, falando com a esposa, se organizando e trabalhando. A questão protegido e questão emocional, tudo. E isso está dando uma melhor qualidade na entrega do serviço. Sim. Agora também eu vou dizer uma coisa a você. Os macetoso quebrou a cara. Porque só está sobrevivendo quem sabe fazer alguma coisa. Porque o cara é home office, ele vai trabalhar e vai produzir. Quem é macetoso, quem faz migué, quem enrola na empresa o dia todinho, não tem como enrolar mais. Porque ele não tem quem encostar, não tem quem escorar, não tem quem encostar. A mulher que fazia salgado, que trabalhava na padaria, que a mulher da padaria disse, olha, fica em casa, quando eu quiser encomenda, eu ligo para você. Ela agora não tem que enrolar, ela tem que fazer as coisas dela. Tá dando para os trabalhos a domicílio. Agora passar a peneira, né, Fabiano? Descobrir quem trabalha e quem não trabalha, né? É a melhor coisa do mundo. Tem gente que está perdendo emprego porque não tem competência, não é por causa de crise. A perda do emprego, na sua maioria, é por falta de competência. E vou mais além. Cristiano, seja bem-vindo. Cristiano Batista, grande professor e amigo aí. O que acontece? As pessoas estão perdendo. Estão perdendo. Por que estão perdendo? Porque não tem empregabilidade. As pessoas precisam entender. Você trabalha para ter empregabilidade. Você trabalha para poder ter isso. Então, a mesma coisa, boa parte das organizações, elas estão passando por isso. Olha lá, eu sou o critério de Capela Alagoas. Está provado que está falando, tá. Obrigada. Opa, Critério. Obrigado, Critério. Seja bem-vindo, viu? Obrigado por estar aqui. Façam perguntas, pessoal. Fiquem à vontade. Ô, Fabiana, é um grande momento esse. Deixa eu falar uma coisa. Pode acontecer do planejamento estratégico não dar certo, aí, tipo assim, o que fazer quando as metas de planejamento estratégico não estiverem sendo atingidas? Acontece da meta não ser atingida e você ter que fazer um movimento, entendeu? O malabarismo. Acontece o tempo todo. Quantas coisas nós pretendemos fazer na nossa vida e não dá para fazer naquele momento. Perfeitamente. Então, o que acontece? É importante termos maturidade para aceitar as mudanças que o percurso vai te dar. Depois responda essa outra aí, mas termine. A minha pergunta é simples, é fácil. Trabalho em máquina e como é que a gente faz quando a gente trabalha em uma máquina? Critério, eu preciso entender que máquina você trabalha e o que é que você faz. Porque se você trabalha aí na máquina, no mínimo que você tem que aprender é dar manutenção nessa máquina, para você poder ter empregabilidade. Critério, contrata o serviço do Fabiano. Aí você vai render. Vai render, vai ganhar tempo para a gente organizar isso.
Sim. revisar os processos. O Quitério falou uma coisa interessante. Se você colocar na internet aí, grande professor Robson Nunes, esse daí é autoridade, viu? Esse é autoridade aí. Já foi Tá gerente, certo. esse é um dos maiores gestores do Correios do Brasil aí, esse Robson Me Nunes que está sinto aqui com a gente. lisonjeada com a sua Um presença, dos doutor maiores Robson. gestores do Correio do Brasil. Seja Então, o que bem-vindo. eu quero dizer a você o O seguinte. Correio agora está ganhando dinheiro, viu? O Correio está ganhando dinheiro. É, Tem que aumentar seu salário, doutor Robson. é. Sim. Então, a Vamos. pergunta aqui é o seguinte. Estava falando aqui o seguinte. Quem trabalha com máquina, meu amigo, se renove, se atualize, procure novas tecnologias, veja qual é a máquina melhor para poder trabalhar e produzir, porque a datilografia tirou espaço de muita gente, depois já era. Tem muitas profissões que estão desaparecendo. E cuidado, você que não está inovando. Eu até Boa costumo noite dizer aí, o Thaís. seguinte. Boa noite, boa noite. Olá, Rose. Obrigada, Quem, Rose. quem trabalha com tecnologia, obrigado, Robert, pelas palavras. Quem trabalha com tecnologia, se prepare, que as coisas vão ficar cada vez mais em Obrigada, aplicativo. doutor Robson, também. Agradeço. E quem não trabalha com tecnologia vai ter que aprender a trabalhar, porque não tem outra saída. Nós precisamos estar conectados. Hoje as organizações têm que estar conectadas. A Edilane vai comprar o carro dela, ela compra o carro, ela assina o contrato pelo celular. A pessoa tira uma foto da Edilane, ficou no contrato, acabou. Não existe mais papel. A última coisa que se faz hoje no mundo é imprimir uma folha. Então, assim, nada mais é do que tecnologia. Ô, Fabiano, eu gosto muito de brincar, a gente aprende com humor, né? Aí eu digo, Verdade. não dá mais para ser analfabete, né? É, Não dá. analfabete, é verdade. É É. verdade, não dá mais para ser analfabete. Tem que mudar esse processo. Mas é isso. Sim, ô Pode Fabiano, fazer pergunta, pessoal. vamos falar sobre ter recursos para atravessar a crise. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. O Estado, ele também tem colaborado com a flexibilização referente à economia, certo? Portanto, Perfeito. qual seria o momento adequado para a empresa, para os empresários pegar um empréstimo, um capital, para fazer investimento? Bom, a primeira coisa que eu recomendo para qualquer pessoa que queira se capitalizar é fazer uma leitura do seu modelo de negócio. As empresas, todas elas, a gente chama de plano de negócio. Todas as empresas precisam saber qual é a proposta de negócio dela. Aí o planejamento entra no assunto. Qual é a missão da empresa, qual é a visão, qual é a proposta. Por exemplo, se eu tenho uma pastelaria e eu quero comprar uma máquina, eu preciso saber qual é o valor da máquina, quantas parcelas eu vou poder pagar essa máquina e quanto de pastel eu preciso vender por mês para poder comprar essa máquina. Eu lembrei de uma situação que aconteceu o seguinte. Uma pessoa alugou uma casa para fazer uma lanchonete. Certo. Então ela comprou máquina, ela comprou comida e começou a vender. Então ela sabia que tinha que pagar o dinheiro. Ela tinha dinheiro para poder pagar a comida, a feira que ela fez do mês. Ela tinha dinheiro para pagar o aluguel, mas ela não prestou atenção que ela tinha que ter dinheiro também para pagar a máquina que ela comprou. Ou seja, ela começou já a ficar negativa. Tudo que nós temos que fazer é analisar. O Estado, ele tem algumas soluções para isso. Existe uma agência de fomento, que o nome dela é Desenvolve. Fazer propaganda aqui para o governo de graça. Né? A Desenvolve, ela faz uma linha de crédito para o pequeno empresário, pequeno negócio. E outros bancos privados também fazem isso. Hoje eu lhe garanto, está muito mais fácil você conseguir dinheiro. Está muito mais fácil você conseguir Uma linha de crédito. porta para poder uma linha de crédito. Agora, a minha preocupação é você que quer uma linha de crédito, você tem que saber exatamente, ser disciplinado para saber utilizar. Porque se você não souber utilizar de forma disciplinada esse dinheiro, você vai ter uma dívida, uma dor de cabeça e você não fez o investimento adequado. Então é importante procurar, de repente,
o Sebrae, que é uma instituição séria, o Sebrae, que é uma instituição que já atende o Brasil todo, tem milhões de estudos de caso de pequenos negócios que cresceram, que Olha, eu acredito... A Rose está dizendo aqui, essa live é para mim, estou precisando do meu novo negócio. Então acompanha aí, Rose, até Pois o é, fim. Rose. Seja bem-vinda. Vamos até o final aí. Seja bem-vinda. Cíntia, Rose, obrigado. O que é que eu digo? Como é que eu faço um modelo de negócio? Simples. Pegue uma folha em branco, uma caneta e faça a conta. Quanto você precisa por mês Muito para bem. poder você pagar o que você tem? Olha, eu sou pipoqueiro, eu tenho um carrinho de pipoca. Quantas pipocas por dia você tem que vender para poder, no final do mês, você pelo menos ter dinheiro para comprar o gás? Para você ter dinheiro para comprar mais milho? Tem que analisar. Tem que fazer conta, ponta do lápis. Conta a conta. É dessa forma que funciona. Arthur, seja bem-vindo. Não adianta você fazer um empréstimo e você não poder pagar. O governo, o mandato anterior, o presidente anterior, foi o presidente que mais deu linha de crédito para o país. Não é propaganda, mas é uma verdade. Ele abriu as portas dos bancos para que todo mundo conseguisse crédito. O que foi que aconteceu? 90% das pessoas que pegou crédito no governo passado ainda continuam devendo, porque não basta pegar o dinheiro, tem que saber fazer o que vai fazer com o dinheiro. Senão não vai valer a pena. Administrar, planejar. Senão o cara vai fazer o seguinte, minha amiga Edilane. Ele vai comprar uma moto, comprar um som para ficar na porta e pronto. Não fez mais nada. Não conseguiu trazer dinheiro para a família dele. Certo. Ô, Fabiano, você falou, né? Pois não. Hoje tudo é na base da informática, dos softwares, né? Mas me diga uma coisa, tem pessoas que se excedem nisso, tá? Vamos supor, para conter despesas da empresa, tem softwares que não são necessários. Então, isso poderia ser revisto também, né, nessa época agora de crise, porque ainda bem que agora estamos na fase azul, né? Estamos na fase Isso, azul, as isso. empresas estão abertas, apesar da gente estar com todo cuidado, tanto o cliente como o fornecedor, como o empresário, o comerciante, né? Para a gente não contrair esse vírus. Mas as pessoas passaram um período, todos esses meses que passou fechado, os shoppings, os comércios, é, isso dificultou. Por isso que nós até tratamos aqui da questão de pegar um empréstimozinho para cobrir, né, essa fase, coisa e tal. Então, assim, o que seria, né, nesse período desnecessário em uma empresa ou avaliado para poder ser como é extinguido, tipo softwares que não são utilizados? Dá uma dica aí para o pessoal para melhorar a É, situação. o que eu entendo é o seguinte: as pessoas precisam fazer a seguinte situação. Existem empresas que precisam ter funcionário e ele, para poder reduzir os custos, eu entendo que ele já pode começar a trabalhar com plantões. Uma equipe trabalha na segunda, um horário, a outra equipe trabalha na terça, outro horário. Só aí de cara ele já vai reduzir provavelmente 50% da energia do ambiente, Certo. da utilização dos espaços dentro do ambiente. Quando você fala de aplicativo, ferramenta tecnológica, é importante você lembrar o seguinte: alguns softwares desses são alugados. Então você paga a mensalidade para utilizar aquele software. Essa é a hora que você tem que fazer igual os financiamentos. Você tem que procurar a empresa e negociar. Olha, eu queria negociar com você, essa mensalidade agora a empresa está fechada, tem como nós colocarmos essa mensalidade para frente? Você poderia me dar um desconto maior? A hora de reposicionar isso. Porque algumas empresas já têm aplicativos específicos, softwares específicos. Tipo, Agora, o que não dá é você. negociar O novos que não dá é prazos. Então, ô, Fabiano, novos prazos. dá para postergar também pagamentos, né? O pessoal está negociando em todas as áreas, né, Fabiano? Dá para postergar, sim, pagamentos. Inclusive, eu fiz isso com alguns pagamentos que eu precisei, que eu entendi que eu poderia
Quando eu vi que eu poderia fazer, eu fui lá e negociei. Posterguei alguns pagamentos dentro da lei, dentro do procedimento correto, por uma questão de segurança. Mesmo que você tenha o dinheiro agora, com a situação econômica que nós estamos vivendo, se você puder ligar para o banco e postergar, faça isso. Porque você segura esse dinheiro, é uma reserva que você não sabe o que vai acontecer daqui a um mês, dois. Na verdade, estamos passando uma fase muito difícil, mas já estamos sobrevivendo e passando por cima disso. O mercado acaba assistindo o jornal, já existe a possibilidade de quem está recebendo auxílio passar a receber mais 2 meses, vai ter um valor diferenciado, ou seja, a economia vai circular, a moeda vai circular, e você tem que saber utilizar isso de uma forma inteligente. Inclusive, Fabiano, de forma inteligente. Eu vi no jornal que tem pessoas recebendo o auxílio emergencial e está administrando tão bem que conseguiu até abrir seu negócio. Tá Eu vendo aí? acredito totalmente, totalmente. Se você só não cria alternativa quem não quer, só não cria alternativa quem é preguiçoso. Quem é preguiçoso vai dar desculpa para tudo. Porque se você comprar água a R$ 1, você vende a água a R$ 2 nos sinais e vai ter gente que compra. Então, assim, agora, se você não quer ir lá para o sinal, ficar lá no sol um pouquinho, 1 hora, 3, 4 horas por dia para poder sobreviver, aí você realmente quer moleza. Então, assim, não existe justificativa. O trabalhador, o homem de bem que eu conheço, a mulher de bem que eu conheço, ela lava a roupa, ela faz quentinha, ela faz salgadinho de queijo para vender, ela enfrenta. E tem gente que é doido para ganhar R$ 100. Tem pessoas que ganham 600. E se souber utilizar os 600, multiplica ele por 2, 3 vezes. Olha, é uma questão de analisar. Não tem que ser formado. Não tem que estar em canto nenhum. É só uma questão de ser assim. Eu tenho que valorizar o meu dinheiro, valorizar a minha situação. É para comprar exatamente o necessário, nada supérfluo. É para ter exatamente o que precisa. Fabiano, essa questão de nível superior, lógico, eu sou super a favor do crescimento na área educacional, até porque eu também tenho formação como educadora, mas assim, quem não tiver um nível superior, mas Deus não deu um dom, vai fazer aquilo que tem o dom, né? Vai fazer arte, vai cozinhar. Eu já empreendi, Fabiano, eu sempre procurei me virar, entendeu? Antes da minha formação, né, acadêmica na área do direito, eu sempre procurei me virar, eu já empreendi com restaurante, bar, tive boutique. Quando o movimento estava fraco dentro da loja, eu colocava tudo dentro do carro e esvaziava todas as prateleiras, porque eu saía vendendo nas casas das amigas, entendeu? Quando eu vendia uma blusa, eu vendia o cinto, eu vendia a saia, a calça e o sapato, saía levando tudo, entendeu? Porque você tem que conhecer também o perfil do seu. Eu já tive também loja de embalagens descartáveis no mercado, tá certo? E assim, eu sempre procurei me virar e tudo nessa vida a gente só conquista por mérito, tá? Por merecimento. Isso. Porque nada vai cair do céu, não. Deus te dá uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, vai trabalhar, né? E contar com a ajuda de profissionais que possam Verdade. porque você, como consultor empresarial, gente, a gente não está mais vivendo aquele tempo da venda, do mercadinho, não, a venda do seu Zé, entendeu? Hoje em dia, a concorrência está muito grande. Se você não tiver habilidade para negociar, quando você faz um investimento num consultor empresarial, Fabiano, como você, ou entre outros, você está multiplicando a sua renda dentro do seu comércio, isso é fato. Verdade, verdade. Isso. Agora, Pois não, pode falar. Não, pode falar, Fabiano, fica à vontade. Nós temos que ver o seguinte, o que vai movimentar, o que vai movimentar não, o que está fazendo as pessoas se alimentar hoje se chama economia criativa. Obrigada, Quitério, por suas palavras. Muito obrigada. Todo mundo que trabalha com economia criativa vai conseguir se inovar no mercado. Nunca se ouviu falar de flau gourmet. Tem pessoas que vendem flau gourmet e pagam faculdade, pagam aluguel. Nunca se ouviu falar de trufas
né, com licor, com tal. As pessoas estão inovando. Conheci, eu amo Até o café acarajé. hoje, Conheci uma senhorinha, ela vendia acarajé, formou o filho em matemática. pois Formou o é. filho, Então, assim, com tá carrinho de tudo acarajé. dentro. Pois é, não tenha dúvida que isso é uma história de uma superação, uma história de luta. Ana, Quantas vezes beijo, Ana, essa, amo você. quantas vezes essa senhora tentou desistir? Quantas vezes você que está me assistindo aí pensou em desistir? Quantas vezes você que está me assistindo aí pensou em parar? Pense, Eu falei, passa na eu cabeça, mas a gente já tem que ter fé, né? Tem que passa, mas a colocar gente tem Deus que ter na frente. fé, É tem que ter Deus. uma boa espiritualidade, tem que Se ter um bom equilíbrio automotivar, emocional, se se automotivar, estar automotivar, bem. é, E o melhor de tudo, assim, eu é até um digo o conjunto, seguinte: é um conjunto. tem que ser verdadeiro, tem que ser transparente, tem que ser Boa noite, correto, tem Leila. que. É a sua prima, Leila? Deve ser, tá? Chegou por aí, Leila Ela disse Epaminondas, boa Leila noite, Fadi. Fabiana e Edilane. Boa noite, É ela, Fabiana e é ela. Edilane. É a Leila, É a é? Leila, é a Leila. É a doutora Leila aí. Leila, Viu? quantos anos? Depois a gente vai conversar, Leila. Adoro você. Saudades, minha doutora. En- Doutora. Fala, Fabiana. Então, é isso que nós estamos falando. Nós temos que ser transparentes, verdadeiros. A probabilidade de você se dar bem e as coisas virem naturalmente é muito grande. Quando você se permite ser do bem. Agora, se você é um cara invejoso, negativo, baixo astral, desonesto, você vai ficar passando por situação difícil o resto da sua É porque vida. o que a gente faz aqui é que se paga, né, Fabiana? Se paga, então assim, planeje o que você quer. Você que tá assistindo essa live aqui, planeje. Hoje é um dia ótimo para planejar, apesar que era para ser ontem o planejamento, porque o Obrigada. dia da semana começa no domingo, não é? Mas hoje é segunda-feira, então planeje essa live aqui, ela foi planejada. Tudo que está aqui foi negociado, foi articulado, foi conversado. O que não foi planejado Eu até foi ter tanto. Pode peguei a falar. área jurídica, a economia eu conheço como todo mundo conhece, mas eu tive que me aprofundar no assunto. Então, tudo tem que ter um planejamento, não é verdade? Tem que ter um planejamento, um preparo para acontecer. Né? Então é isso que nós estamos dizendo. E você nada Com mais é do que a certeza, sua amigo. formação, mediadora do processo. Você está mediando aqui, fazendo as pessoas perguntarem, conversando com quem está participando e fazendo isso ser diferenciado. É assim que funciona. Transparência, pensamento no próximo, amor ao próximo, entendeu? E resultado. Não adianta você apenas querer. Ah, eu quero. Não. Você tem que fazer o seu melhor. Traga o seu melhor para dentro de si e você vai conseguir sobreviver. É assim que Fabiana, funciona, não é olha, diferente. eu vou dar uma dica aqui. A minha maturidade me ensinou isso. Gente, é o seguinte: se vocês querem algo na vida, busque o que quer, tenha fé, coloca Deus na frente, tá certo? E não procura imitar os outros, seja autêntico. O que é que você tem que fazer? Se tem alguém da sua área que você pode se espelhar, que você é fã, se espelha nessa pessoa e faz melhor do que ela. Mas faz para você, para dar o melhor de você, tá certo? Isso, Né? Como você falou, nada de preguiça, nada de estar com inveja, nada de estar se comparando com os isso, outros, entendeu? Competir no mercado não quer dizer pisar no pescoço do outro, não quer dizer passar por cima das pessoas, não. É você procurar dar o melhor de você, tá certo? Se espiritualizar, buscar o equilíbrio isso, emocional. Tá aí o perfeito. YouTube, que tem muitas coisas você tem como buscar gratuitamente pelo YouTube. Eu tenho feito isso, inclusive. Então é isso. Me diz mais alguma coisa, Fabiano, porque eu quero daqui a pouco falar para a gente encerrar. Eu nem sei há É, quanto tempo a gente está aqui na live. eu Eu acho, quero falar de RH. nós Tem temos quanto aí tempo? uns 10, nós temos 8 minutos, acredito. Mas eu vou Só? falar em menos de um. Porque Ó, para a gente encerrar eu somente quero dizer o uma hora. seguinte. Hum. Eu tô vendo que entrou muita gente aqui, muitos empresários. Eu acredito que o que eles estão precisando entender é o seguinte: ninguém aqui é detentor de tudo na vida. Nós somos um pouquinho de cada coisa. Eu estou aqui porque conheço um pouquinho da minha área. A doutora Edilane Monte, ela conhece do direito, ela tem a formação
dela e isso agrega no processo. Escutem especialistas. Não pense você que só porque você sabe cozinhar que você vai ser o maior empresário do mundo. Você tem que junte-se a especialistas. Procure advogados com credibilidade, com confiança. Procure o direito para exercer o direito. E procure gestão para poder fazer as coisas corretamente. Vou deixar com você agora, Edilane. Antes de terminar, você é especialista em RH, não é isso? Isso. Você tem uma formação. Tenho mestrado em RH. Tenho mestrado. Em RH. Tenho mestrado. Então, ô Fabiano, o que fazer para demitir o mínimo possível? E deixa umas dicas aí na área de RH para o pessoal, para a gente encerrar. Quando o desligamento não é bom para ninguém, nem para o empresário, porque ele vai ter que pagar uma rescisão, entendeu? Sim. Porque ninguém contrata para demitir. Mas o Max Gehrig, ele falou uma coisa muito interessante. Ninguém contrata uma pessoa para ser o melhor da empresa, não. As pessoas contratam outra pessoa para apenas fazer o correto e fazer o certo. Quando a pessoa é demitida, é porque, na maioria das vezes, deixou de entregar um serviço com qualidade. Então, se você não quer perder o seu emprego, procure entregar o seu serviço com melhor qualidade. Hoje eu vejo pessoas, quando dá 10 para 6 na empresa, fica doido para sair embora correndo. E hoje, as pessoas, o mercado mudou. Eu não estou dizendo que você tem que ficar até 7, 8 horas, mas tem que se disponibilizar para a empresa para poder fazer o seu trabalho. Muita gente hoje não está pronto, muita gente hoje só quer ficar trabalhando, não, empregado sem trabalhar. Hoje as pessoas precisam entender que para ficar, tem que trabalhar para ficar empregado. As pessoas estão invertendo o processo. Eu gosto sim de capacitar as pessoas, de treinar as pessoas, mas eu tenho um mestrado na área, mas eu lhe recomendo, eu sou de resultado. Para trabalhar comigo tem que ter resultado. Se alguém quiser estagiar comigo, muito obrigado. Se alguém quiser trabalhar comigo, tem que saber fazer alguma coisa. Entendeu? É assim que funciona. Tá certo. Fabiano, muito obrigada pela sua participação, tá? Me senti muito feliz com esse bate-papo. Foi tão bom que passou rápido, né? Uma hora. Foi rápido, foi rápido. Né? Então, olha, o Max, ele mudou o nome, viu? Olha, o Max mudou o nome, mudou Max Massoterapeuta. Boa, Max. Vamos pensando aí. Ele disse, eu vou fazer. Ele falou, fazer agora. Foi. Tá bom. Mas eu separava aí com um ponto. Valeu, Max. Gente, obrigada pelas perguntas. Muito obrigada pela participação de vocês, pelo carinho de vocês. Vou deixar uma dica aqui. Façam o que vocês amam. Se apaixonem pelo que você faz. Porque aí, com certeza, vocês vão ver bons resultados, tá certo? Muito obrigada, meu amigo e irmão Fabiano Duarte. Vamos tentar marcar outras lives para ajudar aí o pessoal. Obrigada a vocês que estão nos assistindo. Dr. Robson, foi uma satisfação. Cíntia Lobato, Sandro. Um beijo da amiga Edilane. Valeu. Tchau, tchau, Fabiano. Valeu, até logo. Tchau, tchau. Obrigado. Até logo. Grava a live. Tchau, tchau.